Percebe? É um desenho perfeito de um dragão rumo ao céu, aqueles dragões chineses. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Protocolo Fontes. E hoje nós vamos falar sobre a Taesa. A Taesa, que é a queridinha de um monte de gente, mas que ela tá no momento que deixa em dúvida. Será que é uma boa ou será que é uma fria? Vem comigo! E você já está aqui, já sabe que vai ter um vídeo agora, que isso vale a pena e já vale com certeza a sua inscrição. Logo de cara eu quero que você venha comigo para o gráfico para entender qual é o potencial ou qual é a fria dessa ação. Mas antes, para explicar para vocês essa abertura, por mais que esteja fazendo sol aqui, tá um frio danado, já até sair com uma cena na boca. Mas vamos lá para a análise. Como vocês podem ver aqui no gráfico de um dia, a gente vem renovando as mínimas. Isso você pode ver claramente. Eu acho que esse é o melhor indicador para que vocês aí consigam enxergar o que eu estou querendo dizer. Existe uma faixa vermelha aqui e ela indica a mínima. E toda vez que a ação ela toca na faixa vermelha, seja em qualquer uma da sua amplitude, topo ou na parte mais baixa, ela está na mínima, independente. A mínima nunca é um valor só, a mínima é uma relação de preços, beleza? Então é entre uma mínima e uma máxima, sempre uma área, uma região de preços. E é isso que a gente tem demonstrado aqui. Só que dentro dessa minha análise, que eu coloquei uma faixa de preço aí de 21 semanas em média, que é aí algo em torno de 5 meses, então a gente consegue enxergar que num dado momento ela bateu uma, duas e três vezes nessa região de mínima e depois ela ampliou essa região de mínima. Isso é uma situação um pouco complicada, porque ela começa a forçar novas mínimas em relação ao gráfico mais longo, e isso eu quero te mostrar agora, no gráfico de uma semana. Preste atenção, quando a gente dá aquele zoom out, a gente percebe que a Taesa é um dragão que está rumo ao céu, percebe? É um desenho perfeito de um dragão rumo ao céu, aqueles dragões chineses. E isso é ótimo, porque é uma ação que vem entregando resultados bons durante muito tempo. Então a gente vê aqui desde 2017, isso é realmente muito bom. Só que chega no momento onde ela dá a estagnada, a maior estagnada de toda a sua história. Por incrível que pareça, de todo o histórico aqui que a gente tem no TradingView. Então eu diria que é o seguinte, se no gráfico semanal ela nunca fez um fundo mais baixo do que o outro, ela veio escalando sempre com fundos acima do fundo anterior, se nesse momento aqui ela perder esse fundo, isso é um evento que nunca aconteceu antes, percebe? Então é um ponto para você ficar com um sinal alerta, com um sinal ligado, né, com um sinal de alerta, porque a gente não sabe como é que ela vai se comportar, a gente não sabe, a gente não tem histórico dela fazendo isso. Mas de acordo com a minha experiência, se Taesa vier a perder esse fundo, então provavelmente é o início de uma tendência de baixa. A gente sabe que ela já está super valorizada e isso é bom para quem entrou lá na frente e ruim para quem está querendo, para quem está pensando em entrar agora. Eu, por exemplo, esperaria ela se resolver nessa região de preço. Eu coloquei uma linha aqui, tá pessoal? Mas a gente já pode considerar que a Taesa esteja nesse suporte, tá? Porque, como eu disse no início do vídeo, não é uma linha, é uma região. Então, eu vou colocar aqui para vocês um destaque, que é isso aqui, ó, tá? Então, nessa região aqui, a gente já pode entender que a Taesa ela está com problemas. Então, ela precisa obrigatoriamente segurar nessa região para continuar com esse trajeto do dragão rumo aos céus, né? Então, nessa situação aqui, a gente precisa realmente pensar nos riscos. E se você perguntar para mim qual é a minha posição em relação à Taesa nesse momento, eu acho muito arriscado. Por mais que ela esteja pagando dividendos muito bom, que ela esteja num cenário ótimo da sua empresa, eu acho que esse movimento aqui é um movimento muito arriscado. E a outra situação é que ela, pela empresa estar muito boa, é que ela não entre no viés de baixa, mas ela começa uma lateralização de topo.
Isso é também um tipo de correção, ou você corrige um ativo durante o tempo, ou você corrige o ativo durante a sua queda, o seu viés de baixa, né? Mas convenhamos que a correção ao longo do tempo, lateralizando, é menos agressiva, principalmente para quem entrar procurando dividendos na ação, né? Claro, porque você não vê o teu capital, o teu patrimônio despencando e você continua recebendo aquele dividendo que você entrou. Então, ao final da lateralização, a possibilidade, a tendência é que ela volte a um caminho de alta. Mas aí é lá para o futuro e a gente tem que ver quais são os fundamentos da empresa e isso aqui não está em pauta, né? Está em pauta só a jogada de se você consegue entrar, de como você consegue ter uma boa oportunidade agora. E eu acredito que não, tá, pessoal? Acredito que não. O gráfico de um dia também tá um gráfico renovando mínimas, como eu falei para vocês. Eu esperaria um pouco mais para comprar Taesa, tá, pessoal? E para ver se ela não dá nenhum susto na gente, porque ela pode acabar renovando mínimas, ela pode entrar numa tendência de baixa e pode dar um susto. E se ela entrar numa tendência de baixa, meu amigo, você vai ter comprado o topo. E comprar topo é o que todo mundo não quer fazer. E é exatamente isso que vai acontecer se você entrar numa Taesa agora. Tá pagando 17% de... Então aí vai de você analisar se vale a pena os dividendos e se você consegue entender se esses dividendos vão continuar sendo gerados nessa potência ou se vale a pena resguardar um pouquinho, segurar um pouquinho para tentar comprar numa posição um pouco mais confortável para o futuro. E agora a gente vai ver algumas matérias que estão falando sobre a Taesa. Então, nessa matéria aqui, existe uma recomendação de quem fica fora. Agora eu quero lembrar uma coisa a vocês. Quando a gente tem notícias, a gente tem torcedores. E, pior ainda, investidores, pessoas que colocam dinheiro nisso. Quando você tem uma notícia, você tem uma galera que está colocando dinheiro nisso. E às vezes essa galera coloca dinheiro a favor ou dinheiro contra. Você pode ganhar nessa ação, ela estando em tendência de alta ou ela estando em tendência de baixa. Você pode apostar nela caindo e ganhar dinheiro com isso. Não é só na alta que se ganha. No mercado de ações você consegue ganhar dinheiro de todos os modos. Lateralizou, você faz a especulação, compra na baixa e vende na alta. Na tendência de alta você compra e espera o ativo ir até o topo, que é o topo que a gente chegou aqui aparentemente da Taesa. E quando a gente está em tendência de baixa, a gente aposta na baixa da ação e vai ganhando com a baixa dessa ação. Então, assim, tem muita gente apostando para vários lados. Então, é importante que a gente faça uma triagem junto às notícias para entender se realmente é uma boa ação ou se não. Ou como está o cenário do mercado. Se está todo mundo torcendo contra ou se tem gente aí ainda torcendo a favor. Nesse caso aqui, a gente tem uma galera torcendo contra, né? Apesar dos dividendos, como eu falei para vocês, os dividendos são bem interessantes, são bem gordos, analistas recomendam ficar fora da ação. A Taesa tem sido bastante agressiva nos últimos leilões. Fatores que trazem uma perspectiva de retorno pressionados, pensando num prazo maior, além de uma possibilidade de queda na distribuição de dividendos. Então a gente tem uma ação chegando no topo e ainda uma possibilidade de queda nos dividendos por causa de novas aquisições. Então quando a empresa ela investe em si própria, ela divide menos o dinheiro com os acionistas. Isso é uma coisa clássica do mercado. E quando esse investimento vai começar a trazer retorno? Aí a gente não sabe. Então, possivelmente, nos próximos momentos, talvez o mercado esteja precificando isso, que os dividendos vão cair por causa de investimentos agressivos da Taesa, mas que no futuro, patrimonialmente dizendo, ela vai estar mais robusta e lá na frente ela venha recuperar. Mas não impede, caso essa situação de novas aquisições de investimentos esteja se confirmando, ela provavelmente vai passar por um momento onde vai distribuir menos resultados para os acionistas. Então, isso é realmente uma característica que faz o mercado debandar para o outro lado. Principalmente porque a Taesa sempre foi sinônimo de dividendos, né? Então, talvez isso corrobore com a nossa leitura de gráfico para que uma possível entrada nesse momento seja atrasada para a gente entender como é que os grandes players vão se movimentar em relação a esse ativo. Agora a gente vai ver a outra. Taesa, a ação tem maior baixa em mais de 2 anos nessa quarta-feira. Isso traz um ponto de reflexão para a gente da seguinte forma. Será que essa queda, essa maior queda em 2 anos, já é
interessante para fazer novos aportes? Será que já chegou num suporte interessante para a gente voltar a aportar, para a gente entrar no ativo, esperar uma nova alta, esperar uma nova valorização? Ou será que esse ativo ainda pode cair, bater o recorde dos 2 anos, dos 3, sei lá quando? Se ela já caiu no histórico de 2 anos, vamos ver até onde ela pode chegar? Qual é o próximo suporte muito forte que esse ativo tem em relação aos anos passados que ela teve? Aqui, ó, no gráfico de Taesa, a gente pode ver o seguinte: ela está posicionada em um suporte interessante, que foi de julho de 2022. E André, se essa ação continuar no viés de baixa, qual é o próximo suporte que ela provavelmente vai se segurar? Então a gente consegue identificar, ó, aqui, ó, nessa próxima base de preço, que é aqui entre 11, vou fazer 2 marcações para vocês entenderem melhor, e 10 e 13. Beleza? Então a gente tem uma possibilidade aí de mais uns 20% de queda do que a gente tem agora até na baixa. Então a gente tem uma possibilidade de 15, 16% de queda. E vamos colocar aqui o que a gente tem para subir em relação ao que a gente já teve, o que a gente já passou o topo anterior. A gente tem 12, 13% de possibilidade de chegar no topo de novo, caso ela faça a lateralização que eu expliquei para vocês no início do vídeo. Mas vocês entendem que o risco, nesse momento, o risco ele é muito maior para você perder dinheiro do que para você ganhar. Então você tem o risco de perder aí cerca de 16% no patrimônio investido na Taesa, e você tem o risco de ganhar 12,85% com esse ativo valorizando e voltando a bater máximas. Então, quando tem uma situação onde eu posso perder mais dinheiro do que ganhar, eu estou fora do ativo. Mas aí é você que tem que colocar na balança se vale a pena os dividendos ou se vale a pena, claro, dividendos, né, em relação ao que a gente já sabe que ela tem feito aquisições agressivas e isso acaba diminuindo o dividendo. Se isso é realmente um ponto de importância muito grande para você, ou se a valorização das cotas dos ativos é mais importante. Dividendo ou cota? E aí? Conta para mim, qual é a sua prioridade? Fico por aqui, até a próxima. Ó, e não esquece de se inscrever aqui no canal, claro, e compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de entender, gostam de análises relacionadas aos ativos que eles investem. Até a próxima!